Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de novo no A Culpa é de Sec, hoje com mais gente. Aí estamos com sala lotada, vamos bater um papo. Tudo bom, Botino? Fala, Taleco. Bom dia, boa tarde, boa noite. A sala tá lotada hoje, né? Vamos explicar daqui a pouco o porquê, quem são, mas feliz eu sempre fico feliz quando tem convidado. É a primeira vez que a gente tem convidados, então tô ansioso pra conversa de hoje. Acho que vai ser um papo legal. Sim. Bom, antes de a gente entrar no assunto, né, vamos só o nosso disclaimerzinho básico aí, porque a gente sempre brinca, mas brinca de falar a verdade, a gente não tem dinheiro para advogados, então a ideia do podcast é bater um papo, compartilhar aprendizado, gerar discussão, ideias, né, sem esgotar nenhum tema, né, até porque meia hora, 40 minutos, uma hora, é impossível saber tudo sobre tudo, né? Então, e aí as opiniões expressas não representam aí a nossa posição, nem do nosso empregador e nem dos nossos convidados, né? Que hoje é mais de um. E, bom, se você caiu de paraquedas, tá ouvindo aí, deixa a sua estrelinha no Spotify, no Apple Podcast. Se você tem algum primo aí que quer ficar rico entrando para TI, né, área de segurança, de tecnologia, programador, AI, manda para ele começar a ouvir a gente e saber se que não vai ficar rico, né? mas e saber que vai descobrir no final que não vai ficar rico. E bom, a gente também tá no YouTube, não numa velocidade tão grande quanto no Spotify, mas estaremos lá e a gente vai, você pode nos ver também lá. Isso aí. Mas, Taleco, por que a sala tá cheia hoje, cara? Hoje é um bate-papo diferente aí, né? Hoje a gente vai falar sobre comunidade, trouxe o pessoal da comunidade da Hive para falar. E aí temos 3 pessoas, Letícia, Paulo, Bárbara, e aí fiquem à vontade para se apresentar aí. Letícia, se quiser comentar um pouquinho quem que é Letícia. Bem-vindos. E aí a gente quer saber quem é Letícia, tá? Não é quem é Letícia na Hive, não. A gente quer saber primeiro é verdade. Você, e depois a gente vai falar da comunidade. Mas a gente quer conhecer os nossos convidados primeiro. Tá. Ai, que nervosa ser a primeira, né? Tem que dar um fio na barriga. Mas tá, eu sou Letícia, eu sou designer gráfico. Trabalho na área de publicidade e propaganda, já tem uns bons anos aí, acho que desde 2019, mais ou menos. Legal. E eu estou migrando para a área de UX, né? E é por isso que rolou um convite para mim entrar para uma comunidade de tecnologia, né? São áreas bem diferentes, né? A que eu estou inserido atualmente em cibersegurança. Acho que por enquanto é isso. A gente vai, bacana, né, seja bem-vinda. Se conhecendo mais pra frente, conforme o papo vai rolando. Com certeza. Não, só um comentário que minha esposa também é designer gráfica e tenho certeza que o trabalho de designer gráfico é muito mais difícil que o nosso. Eu não invejo zero. Eu acho impossível o que vocês fazem. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e a gente pode até depois botar ali nos links de referência que a gente tem, né? Obviamente a gente botar o LinkedIn de vocês, mas especificamente o material que você fez, Letícia, do pessoal do CTF, que vocês podem comentar depois o que foi. Putz, a arte tá animal, tá animal. Trabalho do caramba. Bem legal mesmo. Obrigada, fico bem... Todo mundo fica feliz, mas eu particularmente fico mais feliz. Com certeza, merecidamente. E Bárbara, quer se apresentar aí para o pessoal? Claro, bom, primeiramente, boa noite, eu sou a Bárbara e eu sou analista de cibersegurança júnior, tô aí faz 1 ano no mercado, praticamente hoje meu foco é C-Cert e a parte de engenharia de detecção ali dentro do Azul. Não vou mentir que é um pouco sofrido ali, mas é isso, né, faz quase parte nada da caminhada. Legal, bacana. E Paulo? Eu sou um curioso, sou entusiasta de tecnologia. Eu já, desde cedo, assim, mexia com computador, coisas no geral. O que me levou no futuro a começar a fazer uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Estou estudando dados agora, que é o meu foco para
meu foco pro futuro. Mas atualmente sou um desempregado júnior, não tô trabalhando, né? Pô, não conhecia essa expressão ainda. Eu tô só estudando no momento. Eu saí de um trabalho que não era da área de tecnologia, mas tô estudando agora para tentar entrar no mercado, né? Ali futuramente. Uhum. Bacana, bacana. E a área de dados é uma área do caramba também, né? É uma área boa. Bem legal, bem bacana, super promissora. E tá em tudo, né? Uhum. Em tudo. Tu falou do curioso com tecnologia desde pequeno. Eu lembrei que isso foi falando. Eu tava conversando com um amigo esse fim de semana. Aí eu tava falando que eu lembro que na época... Quantos anos devia ter, nem sei. Eu era pivete, tava tentando instalar emulador de Game Boy pra jogar Pokémon. Caramba. Não tinha espaço no HD, que era... O HD tinha 580 megas, era o espaço total do HD. Espaço livre, bem menos. Aí eu tava caçando lá, botei lá ordenar por tamanho, via que arquivos eram muito grandes, deletava. Eu deletei uma pasta lá do Windows. Nunca mais botou a máquina. Nossa. Então é curioso com tecnologia desde pequeno. É assim que aprende, né? Eu me identifico. Me identifico forte. Beleza, então a gente agora sabe quem é a Letícia, quem é a Bárbara, quem é o Paulo. Acho que agora a gente quer entender o que vocês estão aqui, né? E o Taleco já deu a dica aí da Hive, comunidade Hive. Quem pode nos explicar o que é a Hive? Acho que é o primeiro ponto, né? O que é a Hive? Então, a Hive é uma comunidade da área de TI, né? Hoje com foco em cibersegurança, mas a nossa intenção é fazer com que a Hive Connect seja uma comunidade multidisciplinar, que abranja outras áreas do mercado de TI, né? A princípio, a gente tem planos para expandir para UX e dados. Acho que isso fica até bem óbvio, né? Mas no futuro a gente quer realmente abraçar todo mundo e fazer ser uma comunidade multidisciplinar, onde a gente troca conhecimentos e consegue fazer ponte entre pessoas super sênior e pessoas estagiárias e júniors, para que, né, a gente faça networking e tente ganhar dinheiro. Bacana demais. Bacana demais. Eu acho que eu não comentei ainda com vocês, né, nosso papo antes, mas eu também auxilio uma comunidade aqui onde eu moro, que é a comunidade dos usuários de AWS. E esse ponto que você comentou de conectar o pessoal que está entrando no mercado com aqueles que estão procurando talento é um ponto super importante e que é bem difícil, né? Parece meio irracional ser difícil, né? Porque o pessoal quer emprego e tem gente com emprego, mas mesmo assim é difícil fazer essa conexão. Então é um desafio muito importante, muito difícil, e eu acho do caramba que vocês estão correndo atrás aí para que vocês possam ajudar a comunidade aí local de vocês com essa parte. Eu acho que agora é natural entender como que... desculpa, pode falar, Taleco. Não, eu ia comentar, quando eu já estava no mundo de TI, né, mas participar de evento, né, a gente acaba sempre, galera de TI um pouco mais envergonhada e tal, para falar, para se apresentar, e tem um cara que me ajudou muito, o Linux Man, o nome dele, ele, do Papo Precisa de Mim, e ele que me deu muita dica, assim, de apresentação, me colocava para palestrar não, né, para conversar, discutir o que eu estava pesquisando, o que eu estava estudando, então isso me ajudou bastante. Eu participei de alguns TDCs aí lá junto com ele no stand dele, online mesmo, assim, acho que isso ajuda muito a desenvolver, e se tem pessoas que te ajudam com isso, cara, é muito legal mesmo fazer parte de uma comunidade que ajuda, né? Então acho que é um ganha-ganha, né? Todo mundo consegue ganhar com isso. É bem da hora mesmo. Muito da hora. Pode falar, Bárbara. Inclusive, eu acredito que boa parte aqui de nós da Hive, nós tivemos essa pessoa na nossa vida. Aquela pessoa que nos ajudou desde o início de alguma forma. E mesmo que para a pessoa fosse uma ajuda, tipo, pequena, mudou tudo na nossa trajetória. Então, a nossa comunidade vem muito disso também, de poder ser essa pessoa para outras pessoas.
Então, porque faz muita diferença. Não, é verdade. Você falou isso, agora eu ia falar uma coisa e agora pensei em falar outra também. Então, desculpa se eu acabar me alongando aqui, mas nessa parte que acabou de falar, Bárbara, semana passada, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem de um colega no LinkedIn, e foi um colega que eu trabalhei com ele numa função que eu era quase que um professor ali, né? Eu tava dando treinamento para eles. Só que era um pessoal que veio que, tipo, trabalhava em Starbucks, em loja de sapato. Era um pessoal que veio de comércio e que a empresa que eu tava trabalhando tava dando treinamento de cibersegurança para eles. E que, assim, os melhores ali daquela turma, eles acabaram sendo selecionados para trabalhar como vendedores ali de cibersegurança depois. E foi muito legal que eu recebi essa mensagem, tipo, sei lá, uns 6 anos depois de ter essa interação. E ele me falou, pô, agora eu trabalho num SOC. E o motivo pelo eu tô aqui hoje é você. Queria te agradecer. Eu falei, caraca, que legal. E, tipo, eu não imaginava que ia ter esse impacto, né, quando eu tava lá atrás. Mas eu também tive o meu guia, né? Eu acho que eu não sei se eu já comentei com você não, Taleco. Você conhece esse cara. Eu tava um dia na casa, eu morava com os meus pais ainda, né? Tava lá na casa deles pra uma festa de aniversário da minha irmã. Eu tenho 2 irmãs, já era a festa de aniversário da minha irmã do meio. E o que aconteceu foi que o meu cunhado tava me pentelhando pra eu ir falar com esse cara. Tipo, vai falar com esse cara, ele é de tecnologia, você vai gostar dele. Eu tava naqueles dias que eu tava, tipo, você quer ficar na minha, sabe? Mas aí eu fui porque ia ser menos trabalho do que ficar aguentando meu cunhado. Aí eu fui lá falar com esse cara e eu comecei a conversar com esse cara, né? Eu já era de tecnologia, mas eu tava trabalhando como desenvolvedor. Tinha interesse pra área de segurança, mas eu nunca tinha me aprofundado. E eu fui conversar com esse cara. Esse cara, o Taleco, é o Mário Monteiro. Caramba, encontrei ele hoje. Ah, é? Nossa. Aí, ó. Aí eu comecei a conversar com ele ali, a gente ficou batendo umas 3 horas em pé, batendo papo no meio da sala. E foi o cara que acabou me colocando pra trabalhar no vendor de cibersegurança, e foi daí que começou minha carreira na área, né? Então, devo muito, quase tudo a ele, a essa interação. Então, é isso mesmo, é bem importante, né, ter essa figura do guia. A gente acabou perdendo uma guerreira aqui, né, no meio. Acho que a internet deve ter caído. Ela caiu, mas ela tá tentando voltar. Não, beleza. Acho que a gente pode ir continuando aqui o papo, se não for problema para vocês. Eu queria entender um pouquinho da história por trás da Hive, né? Como é que isso se formou, como é que vocês se conheceram, de onde que nasceu essa... Eu acho que falta uma comunidade para isso. Como é que foi? Bom, a história da Hive, ela é um pouco longa, não vou mentir pra vocês sobre isso. O podcast pode ser o tempo que a gente quiser. Então, basicamente, eu comecei a ter uma ideia sobre isso quando eu tava fazendo um programinha, assim, desses programas que, vamos formar desenvolvedores, esse tipo de programa, assim, sabe? Sem fins lucrativos. E nessa época, desse programa em específico, eu tinha bastante engajamento no meu LinkedIn. Então eu sempre estava postando muita coisa, minhas publicações realmente davam bastante engajamento, e muitas pessoas me mandavam mensagem perguntando como que elas poderiam fazer, que caminho que elas poderiam seguir. Aí eu cheguei nesses colegas ali do curso e peguei e falei, e se a gente montar uma comunidade? E, nossa, todo mundo comprou a ideia, assim, sabe? E legal. No início, éramos 10. Então todo o planejamento da Hive, ele começou ali por conta dessas 10 pessoas que nós tínhamos, sabe? Uhum. E daí cada um era de uma área, cada um queria seguir uma área, e nisso a gente estava tentando segmentar. Tanto é que a gente fez algumas trilhas ali, ou começou a montar. E no nosso GitHub a gente tem boa parte dessas trilhas, inclusive, né? Uhum. E acabou que tanto o Paulo quanto a Letícia, eu não conhecia eles nesse curso específico, mas as pessoas desse curso que estavam montando a comunidade comigo falaram, não, eu conheço um aqui que ele pode te ajudar e não sei o quê. Aí, essa pessoa adicionou o Paulo. Aí o Paulo falou, não, eu conheço alguém muito profissional, muito boa pra lidar aqui com a nossa parte de imagem, identidade visual. Daí ele adicionou a Letícia. E no final das contas, gente, ficamos só nós. Ficou só o Paulo e a Letícia e eu, sabe? E mesmo com muitas dificuldades, assim, a gente decidiu ter a comunidade de qualquer forma. Foram 6 meses de planejamento que a gente teve pra montar da forma que a gente queria
Acho que a gente aqui é um pouco perfeccionista, Que na legal. verdade. Então, nesse tempo, assim, foi saindo um, foi saindo o outro. Por quê? Uma comunidade, ela dá bastante trabalho, não tem como falar que não, né? E é uma coisa que você não tem, tipo, um lucro, né? Você não tem um retorno de lucro. Você faz apenas por fazer, né? Pra tentar ajudar o próximo. Então, muitas pessoas foram desistindo aí no meio do caminho e acabou que ficou só nós 3 mesmo. Uma coisa que você falou, né? A comunidade dá bastante trabalho. Eu participei alguns anos da AWS ali, do Community Builder. E aí, basicamente, o único trabalho era escrever artigos. E só que escrever um artigo não é uma coisa tão simples. Tipo assim, não posso lá pegar, vou escrever um texto sobre nuvem e... Tipo assim, pô, tem que ter um contexto, você tem que ter uma ideia, né? Você tem que ser alguma coisa... E não é fácil, assim. E aí foi aí que... Tem que fazer, né? Você quer participar, você quer fazer parte de alguma comunidade, você tem que, querendo ou não, você tem que trabalhar. Seja publicar, compartilhar, fazer alguma coisa, e isso é tempo, né? Então, nem todo mundo também tá disposto a investir um tempo nisso ou fazer outras coisas, mas é muito legal fazer parte disso. Parabéns aí, pô, vocês são vitoriosos. Não, muito obrigada, Legal. viu? Inclusive, né, nós fazemos ali os CTFs semanalmente pra quem quiser aparecer toda segunda e quarta-feira às 8h30. E muitas vezes eu tô de sobreaviso ali, né? Então, assim, dá um alerta, alguma coisa, eu falo, ixi, pessoal, vou ter que responder um cliente aqui, segura um pouco, sabe? Então, é sobre isso. É um esforço ali que a gente tem que fazer, né? É uma dedicação mesmo, Boa. né? É como eu falei, eu ajudo a comunidade aqui de usuários de AWS e é suor, bastante suor. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas eu fiquei um pouco curioso, eu vou traçar um pouco do script, eu falei que a gente ia acabar fazendo isso antes, mas eu queria entender um pouco de vocês qual a dificuldade de se operar uma comunidade. Porque o Taleco falou de participar, né? De contribuir. Vou contribuir com conteúdo. Mas qual a dificuldade para vocês de gerenciar e manter uma comunidade? Construir, Bom, eu gerenciar e manter, acredito né, eu acho. Sim, eu acho que manter ela a longo prazo é uma das coisas mais difíceis, porque no início todo mundo chega ali, engajado, quer interagir, tudo, só que Energia. tempo, isso daí muda, sabe? Então eu acredito que é manter a relevância da comunidade e fazer ela crescer e sempre tá trazendo coisas novas. Então nós tentamos trazer 2 eventos por mês ali dentro da comunidade, isso dá bastante trabalho. Nós fazemos os nossos próprios CTFs dentro do TryHackMe, então, nossa, gente, é todo tipo a história que tem que escrever, tem que colocar ali dentro, às vezes uma imagem de máquina, ou igual a gente fez o Grandiosity Hive esses tempos atrás, que basicamente era um CTF de GeoZint no Brasil. Então nós fizemos toda uma história, todo um contexto, então nós tínhamos que trazer as imagens, tínhamos que trazer a parte de pesquisa, como é que tava, tinha a parte de teste, tipo, todo esse processo. Isso é só uma das coisas, aí tem as publicações. Tipo, é muito trabalho no final das contas, né? Pra manter do jeito que a gente gosta da nossa comunidade assim, tendo esses CTFs, tendo esses eventos, pra no final das contas poucas pessoas. Mas a gente faz ali tudo que dá dentro do possível e ultimamente a gente tem recebido bastante feedback positivo dos membros, então Legal. isso anima muito a gente. Sim. Bacana demais. Bacana demais. Boa. Eu queria perguntar o que é um CTF? Pra gente, pra alguém que tá ouvindo a gente pela primeira vez e quer participar do CTF, quer saber o que é um CTF ou puder comentar um pouquinho. Como que funciona um CTF também? Claro, posso sim. O CTF, basicamente, ele é o Capture the Flag. Então, é você capturar a bandeira. Então, são desafios voltados para a área de segurança que você vai tentar futricar, para testar suas habilidades em segurança, para encontrar essa bandeira. Então, essa bandeira pode ser qualquer coisa. Então, ela pode estar escondida dentro de um código, ela pode estar escondida dentro de uma imagem, ela pode ser uma localização. Então, a gente fez essa lei, a gente vai definir o que é a flag, daí você vai procurar. Então, basicamente, seria esse desafio. Bem legal. E como é que é um evento de CTF de vocês? O pessoal entra todo mundo no Discord, vocês tacam um link, vocês falaram do TryHackMe, o que é essa plataforma para quem não conhece, e como é que eles usam para poder participar desse desafio de achar a bandeira?
Os nossos CTFs exclusivos, eles são feitos ali pelo TryHackMe, e o TryHackMe demora muitos meses para deixar público. Inclusive, eles não dão nem prazo. Então, a gente consegue compartilhar através de link, e normalmente a gente, para fazer a inauguração desses eventos, nós fazemos ao vivo no palco do Discord. Então, a última vez a gente fez um pódio, né, desse Diozint, igual eu expliquei. E daí, basicamente, quem conseguisse resolver primeiro ia entrar nesse pódio ali dos 3 primeiros lugares. Eu tava fazendo de forma guiada, mas eu falei, pessoal, eu vou fazer bem devagar, tentar explicar bem o raciocínio para vocês tentarem entrar no pódio. Vocês vendo aqui o que eu tô fazendo, vocês conseguem ir bem mais rápido. Então, praticamente foi assim. Tem a parte guiada ali para quem ainda for bem novato, então consegue aprender e acompanhar. Mas assim, o pessoal disparou, foi bem rápido, inclusive, sabe? Bacana, gostei disso de ser guiado, porque quem é novo não tá ali olhando perdido, consegue aprender, participar, e quem já tá um pouco mais avançado consegue tocar sozinho e ir pro palco, né, pro pódio. Legal. Exatamente. Boa estratégia, boa estratégia. E eu acho que uma coisa que a gente acabou não comentando, não conversando, é o porquê que... A gente falou, assim, do motivo pelo qual que a comunidade criou, né? Mas por que vocês viram a necessidade de criar uma comunidade nova? Não, vocês chegaram a pesquisar se tinha uma comunidade parecida que vocês poderiam contribuir para? Algo assim? Ou realmente não tinha? O porquê que teve que se criar uma nova comunidade para isso? Acho que a Hive, ela é muito específica, né? A gente tem comunidades que são muito nichadas, a gente pode dizer. Acho que a gente tem algumas áreas que são muito específicas, ou grupinhos muito fechados. Aí, como a fundação da Hive veio dessa questão de várias pessoas terem um interesse diferente, né? Um ser mais da área de dados, um de desenvolvimento, enfim. Aí, a gente pensou numa parada de criar um negócio em conjunto, né? Multidisciplinar mesmo, e você ter, né, o espaço para todo mundo dentro da comunidade de tecnologia. Aí você pode ter cada um ajudando de alguma forma, né? Tipo, às vezes uma skill tua de cibersegurança ali pode te ajudar com dados, com desenvolvimento. Então é tudo uma coisa que você pode interagir junto, né? É um ecossistema. Tecnologia é legal disso porque é um ecossistema que, por mais que sejam muito diferentes as coisas, elas estão interligadas, né, em algum ponto, né? Então, uma skill de alguém pode ajudar nessa outra questão, né? Então, veio dessa forma, de a gente criar um ambiente multidisciplinar que seja de uma forma que a gente consiga impactar, né, todo mundo coletivamente, cada um ajudando de uma forma, coisa que a gente não vê de forma fácil em todos os lugares, né? Ou uma comunidade... Às vezes as comunidades são muito grandes, sem um foco específico, ou não tem, né, uma atenção muito particular para cada pessoa, né? Então a gente começando uma comunidade do zero, acompanhando aqueles membros desde o começo, desde cedo, a gente consegue, né, entender as dores das pessoas e ir moldando a comunidade conforme a gente vê de fato as dores práticas das pessoas, o que elas estão buscando, o que elas estão precisando, né? Então assim a gente consegue um pouquinho assim, desenvolvendo, né, vendo as necessidades e desenvolvendo o que as pessoas precisam. Então o fato dela ser mais multidisciplinar, apesar de, claro, né, atualmente a gente começou ela com um foco em cibersegurança. Porque como a gente teve muitas pessoas que saíram, a gente não conseguiu, então a gente pensou, ou a gente vai demorar muito para sair do papel, ou a gente começa com o que a gente tem, né? Então, como a gente tinha uma estrutura de cibersegurança muito mais consolidada, muito por causa da Bárbara, que já é muito dentro dessa área, então a gente começou saindo do papel assim, já para começar a impulsionar a Hive, e aos poucos, né, conforme a gente receba membros novos, até a gente tem a opção de ter voluntários, pessoas que ajudem com a construção, né? É uma comunidade que é para todos, né? Todo mundo vai ajudar a construir. Você não precisa só entrar como um membro que vai ficar ali, né, absorvendo o que a gente está criando ou o que as pessoas mais experientes estão fazendo. Então é todo mundo se ajudando. Se alguém quiser ser voluntário, pode ajudar também a gente a desenvolver um ramo ali, uma trilha específica de uma área e bola pra frente. A gente vai tocando, montando conforme a gente vê que as pessoas precisam. E assim a gente tem essa coisa mais próxima, né, de todo mundo. Não fica essa coisa muito impessoal, né? Daí todo mundo se conhece, todo mundo se entende, sabe das dores. Eu acho que assim acaba funcionando melhor.
Legal. Talvez você tenha me visto aqui anotando. Eu fiquei com... Você falou 2 palavras que eu achei super chaves. Bárbara, se quiser falar antes de eu continuar aqui a pergunta, quiser adicionar aquele que o Paulo falou. Então, adicionando um pouco no que o Paulo disse, por exemplo, quando a gente vai montar esses CTFs, né, nós verificamos com os membros que têm vontade de se voluntariar de alguma forma para que eles colaborem a gente a montar esse CTF. Então, por exemplo, esse Grandiosity Hive foi eu e mais 2. E isso que tem mais pessoas para se voluntariar. Então, a gente sempre tenta incluir. O que eu sentia muita falta quando eu iniciei, né, em tecnologia é a falta de contato da comunidade com você de fato, sabe? Então, por exemplo, teve uma comunidade que, bem no início ainda, antes eu não sabia nem qual área que eu queria ser, mas eu me ofereci para fazer um site para uma comunidade, sabe? E para ter uma coisa no meu portfólio, para me ajudar, ou às vezes tentar entrar ali como uma voluntária, poder me ajudar, porque eu tava muito no início, né? Ter contato com pessoas ali que tivessem mais na área, mais tempo. E a resposta que eu recebi foi não. Duramente. Então, assim, eu queria criar uma comunidade que fosse diferente disso, que você realmente pudesse se aproximar das pessoas, que você realmente pudesse colaborar de alguma forma e que isso, desde o início, desde que você entra na comunidade, ficasse bem claro que nós aceitamos voluntários, sabe? Então, nós sempre tentamos ali guiar, né, eles para fazer esses papéis na comunidade, para poder auxiliar. Então, basicamente, é por isso que a gente quis criar essa comunidade diferente também, para o pessoal poder se sentir acolhido e poder ajudar a gente com o projeto. Isso é uma coisa que eu vejo que faltam em muitas comunidades por aí, sabe? É muito de cima para baixo. Mas não é uma comunidade de fato, sabe? Então nós queremos mudar um pouco isso também dentro da nossa. Bacana. Muito legal. Fala aí, Paulo. Não, é só complementando mesmo, só para finalizar, essa questão da comunidade viva, né? Até por isso a Hive vem esse nome, né? No caso de colmeia, Legal. né? Acho que a gente tem, né? É uma comunidade viva onde todo mundo tem espaço e todo mundo tem um papel a ser feito. Todo mundo faz um pouquinho para manter o negócio funcionando, né? A gente vai entrar tantas pessoas que já estão muito tempo na área, por exemplo, agora de cibersegurança, já estão lá muito experientes, vão ajudar com um workshop ou ajudando a galera que está entrando agora. Então é isso, né? Acho que independente da tua posição, se você é um cara que é um especialista já, ou se você é um cara estudante que nem entrou na área, ou se é um júnior, enfim, tem espaço para todo mundo. Acho que a gente se ajuda dessa forma, passando o conhecimento, né, à frente, criando profissionais com qualidade, né, que tenha conteúdo, que tenha uma comunidade em torno que te ajuda, né, não é aquela coisa muito padrãozinha, né, engessada. Então é assim que a gente se ajuda, né? A Hive é uma colmeia, é uma comunidade viva, todo mundo tem espaço e todo mundo se ajuda. Nós chamamos a Hive de colmeia e daí nós falamos que todos os membros da comunidade, eles são as abelhas operárias para manter essa colmeia viva, sabe? Então nós sempre gostamos de fazer alguns trocadilhos com isso, inclusive, porque é justamente a ideia que a gente queria. Sim. E por isso que veio o nome, praticamente. É uma comunidade, né? A comunidade não vive de 3 pessoas. Exato. Não tem como. E eu tava até conversando isso com foi com um cara que está ajudando agora a gerenciar as comunidades de usuários de AWS aqui nos Estados Unidos. E eu tava falando com ele, cara, hoje, por diversos motivos, eu sou o único tocando a comunidade aqui local. Eu estaria realizado se eu pudesse sair de férias por 1 ano e voltasse e tivesse tudo tocando normal, porque a comunidade se mantém. Eu tô ali só pra dar o meu pitaco, tanto quanto os outros todos. Eu acho que é isso que é o ideal de uma comunidade. Concordo. Aí, Paulo, não sei se você levantou a mão de novo ou você ainda tá aparecendo aqui. Ah, não, acho que tô só aparecendo. Não, tranquilo, só checando. Então, eu vou voltar lá pra pergunta que eu ia fazer, Paulo, que você falou 2 palavras-chave, mas pra todos a pergunta, né? Mas é que o Paulo falou 2 palavras que pra mim são chaves, né? Agora é meu lado curioso de quem tá realmente também tocando uma comunidade, que eu tentando tocar uma comunidade aqui. Você falou de dor e impacto. Então você tem que entender a dor, né, para você poder ajudar, e você depois vai ter o impacto, né, de ter solucionado ali a dor. Sim. Então a minha dúvida é como que vocês medem a dor e como vocês medem o sucesso ali do impacto depois. Se vocês têm uma forma de medir. Bom, eu posso falar. Como a gente falou, como é uma comunidade viva, a gente está constantemente conversando e trocando ideias, né? Uhum.
Então, lá no nosso servidor do Discord, que é onde é o ponto de encontro da galera, né? Tem Bacana. todas as interações deles, é focado no Discord. Então, lá as pessoas vão, tanto num CTF, vão estar ali ao vivo conversando o que consegue fazer, o que precisa, ou tanto numa discussão sobre trabalho, uma discussão, né, sobre estudo. É ali que você vai pegando, daí as pessoas vão alimentando, né, as suas questões, suas dúvidas. É ali que a gente vai entendendo as dores, né? As pessoas, né, elas vão lá a ideia é justamente essa, a gente incentiva as pessoas a conversarem, né? Não é um servidor que é pra pessoa entrar só e ficar ali, né? Só. Ela pode entrar e ficar só olhando, mas a ideia é você interagir, né? Se você tá entrando numa comunidade que é focada nessa ajuda, nessa troca muito pessoal, ainda mais que ela no começo, que é pequena, você não precisa ter a vergonha de ficar, né, escondido ali. Você tem uma dúvida? Bota lá. Tá precisando daquilo? Fala lá, porque tem gente que é muito experiente, que já deu workshop pra gente, e tem gente que tá entrando agora que tá estudando, que não sabe, né, fazer as coisas. Então é ali que elas vão apresentar o seu problema e vai ter a resposta ali. E com isso a gente que é da organização da Hive, a gente vai também entendendo, né, as dúvidas das pessoas e criando conteúdos, deixando conteúdos já programados, já específicos para isso, para a pessoa chegar ali, vai ter um material de estudo sobre aquele tema, né? A gente quer colocar ali mais umas perguntas que é frequentemente feitas para já ter umas respostas. A gente quer, aos poucos, né, melhorar essa questão de a pessoa já chega, as pessoas vão ter sempre, né, às vezes a mesma dúvida. Então ela já vai ter, né, um guia ali, opa, já tenho minha resposta aqui. Então a gente vai criando o conteúdo, moldando o servidor da Hive sobre essas questões, essas dúvidas, essas dores das pessoas no geral, né? Pode ser tanto sobre um tema, pode ser sobre uma coisa prática, mercado de trabalho, qualquer coisa dentro da área de tecnologia. Você só precisa ter a iniciativa de falar. Claro, se você não falar, você nunca vai ter, né, essa dúvida suprida. Claro. Você vai ter que ficar dependendo dos outros perguntarem para você, né, ter essa... Então botar a cara a tapa, perguntar mesmo, porque ali a gente já tem... Como a ideia é ser uma coisa muito, né, didática, as pessoas também não têm essa coisa de o fulaninho tá perguntando um negócio que isso aí é a coisa mais simples do mundo. Não é assim, né? Pode ser simples para ele, mas pode ser simples para muitas pessoas. Só que as pessoas têm às vezes vergonha de falar justamente porque pode ter pessoas, né, mais sem paciência também que não vão querer lidar com as pessoas inexperientes, né? Sem essa experiência. Então, a gente tendo esse ambiente de acolhimento, absorvendo todas essas demandas das pessoas, o que elas precisam, o que elas, né, no geral, assim, elas vão ter o feedback de quem é mais experiente, quem conhece aquele tema, quem passou por aquele problema, e vai ser respondido para ela. Vai ser, né, isso vai estar registrado no Discord, porque tudo que é conversado lá fica lá. Então, se a pessoa quiser, ela pode pesquisar, né, um tema, vai puxar nas conversas e vai ter lá, né, esse assunto. Então não é aquela coisa de, foi falado só foi conversado em voz aqui, pronto, se perdeu. Não, se você conversar, né, da forma diária que todo mundo faz, é conversar por texto, que é trocar essas dúvidas, manter todo esse registro, vai estar sempre lá. Então, acho que você acaba absorvendo o que é a dor de uma pessoa, você sana isso e todo mundo que estava precisando da mesma resposta já vai ter, né? Então, a gente vai alimentando essas questões assim e criando estruturas dentro do servidor, novos canais para materiais, de dúvidas, e as pessoas vão direto para lá, daí já... E é assim que a gente molda a comunidade, entendendo o que as pessoas precisam, e aí a gente cria em torno disso, né? Justamente por ser uma comunidade pequena. Se fosse numa comunidade que é enorme, gigante, que tem lá 100 mil pessoas, às vezes você vai procurar um negócio e você não vai ter, né, um ambiente acolhedor ali que vai te ajudar tanto, né? Não vai ter já um canal muito apropriado. Daí você vai ficar com medo de tanta interação, não vai querer, né? Porque às vezes tem pessoas que estão conversando sobre um assunto muito à frente. Tá lá falando sobre umas coisas super, né, difíceis, que é pra coisa de pleno, experiente. Aí ninguém quer ter, né, quer ir lá interromper, ou quer ir lá mandar uma mensagem, tô com essa dúvida aqui. Fica com vergonha. Aí acaba às vezes recorrendo só a IA também, né? A inteligência artificial tá pra tudo. Acaba cometendo alguns errinhos, ou tendo algum problema de segurança aí, né? Porque... essa vibe coding também, às vezes, é meio problemático, no sentido de você não saber o que você está fazendo, né? Então, a interação com pessoas que estão dentro da área, ela acaba te agregando mais, porque você tem aquele feedback do mercado de trabalho, né? Aquela coisa do prático e não só
daquela coisa que você tá lendo ali e não tá entendendo, né? Acho que é mais por esse caminho, assim. Eu acabo me enrolando pra falar muitas coisas aqui, mas é meio que por esse caminho. Que a gente molda a comunidade. Sim, não, faz todo sentido o que você tá falando. Eu até anotei mais uma pergunta aqui, mas a Bárbara acho que tá tentando falar aí primeiro. Não, é mais pra complementar o que o Paulo disse, porque tem duas coisas que nós fazemos na nossa comunidade, que é justamente pra trazer esse acolhimento, que inclusive os meninos que me ajudam a ministrar os CTFs durante a semana, né, os CTFs comuns que a gente faz, eles fazem um trabalho essencial, que é o seguinte: toda vez que entra alguém novo na ligação, todos nós nos apresentamos e a pessoa ela se apresenta também. Então a gente para tudo que a gente tá fazendo, a gente fala assim: não, entrou ciclano aqui, vamos se apresentar, e ele se apresenta também pra ele saber quem que é a gente, sabe? Porque às vezes dá muito medo. Você entra no servidor ali, a pessoa tá resolvendo, não sei o que, você não fala nada. Às vezes você entra na ligação e sai e você não disse uma palavra. E é isso que a gente não queria trazer pro nosso, né? E a outra coisa é, depois que a pessoa ela termina de se apresentar, a gente sempre fala. Na verdade, é o Carvalhais que sempre fala. É um dos voluntários ali mais importantes na comunidade, mas ele sempre fala: nenhuma dúvida, ela é besta. Então, se você vê a gente fazendo alguma coisa aqui e você não saiba como fazer, ou não sabe como a gente chegou, a gente para pra te explicar. Muitas e muitas vezes a gente já parou o CTF no meio dele, e daí a gente falou: não, vamos lá, compartilha sua tela aí que a gente vai te ajudar a chegar lá. Então a gente tem muito esse espírito, sabe? De incluir as pessoas e realmente dar valor pra dúvida delas. Porque eu já passei por essa situação, que nem eu falei pra vocês, de entrar numa ligação do Discord e ficar lá 20 minutos, não falar nada, morrer de vergonha e sair, e nunca existir. E a outra situação de eu falar uma dúvida e ninguém me responder. E daí eu fico morrendo de vergonha, assim, tipo, gente, será que minha dúvida era, sabe, besta? Porque ninguém nem se deu o trabalho de me responder, sabe? Então, isso que a gente tá fazendo pra ter esse tipo de comunidade, sabe? Pra poder acolher as pessoas, realmente. Então, a gente dá valor, realmente, pra dor delas, e a gente deixa elas falarem sobre isso, sabe? A gente dá esse espaço, a gente sempre se mostra muito disponível pra isso. E é isso. Bacana. É bem diferente assim mesmo, né? Eu consigo imaginar várias situações que eu entrei e saí, entrei calado e saí mudo. E onde também eu não entrei calado e saí mudo, eu falei e silêncio no rádio, né? Então é legal que tem um esforço para que isso não aconteça. Super importante. E dá um Super constrangimento. Nossa senhora, com já aconteceu certeza. muitas e muitas vezes no início, que eu entrava em várias comunidades e acontecia muitas vezes isso. Ou do pessoal tá falando um assunto paralelo sobre a vida, e eu perguntar uma coisa ali que eu tava com dúvida da faculdade, e também ninguém responder, sabe? Nossa, morria de vergonha. E às vezes... piada interna de dia rolando e você tá todo por fora e não sabe consegue como se entender. entrosar, né? Exato, bacana. Desculpa E falar às vezes a pessoa, ela até tem esse impulso de falar, né, de dar um probleminha ali, dela querer tirar uma dúvida. Mas ela acaba não sendo respondida, então ela acaba às vezes até desistindo da própria comunidade. Bom, ninguém me respondeu, ninguém teve o interesse, né, de me responder ou falar comigo, então por que eu vou continuar aqui, né? Eu acho que tem muito disso, né? Então a ideia de você acolher, e a gente, até nas nossas regras ali da comunidade, do servidor, isso fala, né, que acho que nenhuma dúvida, nada é banal, nada é idiota, nada é assim, né? Tudo tem um valor. Mas pode não ter esse valor pra você, que é um cara às vezes experiente, mas vai ter valor pra aquele que tá estudando, aquele que ainda não sabe, né? Então, você ter esse acolhimento numa comunidade assim, ela é muito importante pra pessoa não desistir. Porque às vezes ela vê, nossa, nessa área aqui só tem gente que tem o ego inflado, que não responde as dúvidas, né? E acaba desistindo disso, né? Até da própria área, né? Por achar que é uma área muito, né, de gente que não dá bola, que é gente arrogante, enfim. A gente tem que mostrar que problemas tem, né? Pessoas são pessoas, tem pessoas que não lidam bem, com outras menos experientes, tem outras que lidam melhor. Mas se a ideia é, se você vai fazer parte de uma comunidade, então você, né, tem que estar disposto a ajudar o próximo, né? Ajudar a comunidade, ajudar quem precisa. Né? E é meio que por aí. Eu acho que até desafia, quando a gente faz uma pergunta, desafia quem tá respondendo, né? Tipo assim, às vezes o cara pode ser o mestre no conhecimento, saber tudo, e ele não sabe transmitir a informação. E aí, se ele não consegue explicar, tipo, como você tivesse 5 anos, né? A frase aí, né?
não vai ajudar, né? Então, eu acho que desafia também quando você está ensinando a ensinar de um jeito que todo mundo vai conseguir entender, né? Então, por mais que hoje tem AI, né, que ajuda, mas acho que o jeito humano de explicar, de ensinar, do tom de voz, eu acho que isso nossa, não tem como substituir isso. Esse contato é muito importante. É porque não daria pra gente estar aqui conversando e falar alguma coisa pra botar na AI pra poder falar pra você exatamente o que significa, né? Então você tem que saber, né, se expressar. Inclusive, a minha missão secreta aqui na comunidade local de AWS não é que formar novos usuários de AWS. Eles têm bastante dinheiro, eles estão bem, eles não precisam disso. A minha missão secreta aqui é justamente essa Cara, eu sei que todo mundo aqui é muito bom ou vai ser muito bom porque quer aprender, tecnicamente. Mas eu sei também que um dos maiores desafios para nossa área, nós de tecnologia, é a vergonha, é o medo de se colocar na frente dos outros para falar, é saber se comunicar, igual a gente estava conversando aqui. Então, o que eu tento fazer o tempo todo aqui é pegar aquele cara que tá mais quieto lá no fundo da sala e falar, putz, cara, você não vem conversar, vem você apresentar na próxima. Ah, não, mas eu não sou especialista. Não precisa ser especialista, cara. Vem falar aqui como é que você tentou aprender S3 e não conseguiu. Como é que foi esse desafio? Como você errou? O que acabou dando certo? Só para poder poder ajudar justamente a gente sair de dentro aqui do nosso casulo, né? Que é super comum para nossa área, mais uma vez. E eu acho que o que diferencia muito, quando você tem tanto material, tanta informação disponível, você falou, tem AI, todo mundo tem acesso a AI, o que diferencia um do outro? Então, acho que é justamente isso, você conseguir ter essa capacidade ali de se comunicar, de se expressar. Acho que faz muita diferença. E esse é o meu objetivo aqui. Mas o que eu ia falar, quando eu levantei a mão aqui, é que cara, esse cuidado quase que individual que vocês estão tendo na comunidade de vocês, eu acho fantástico. E é algo que eu tento fazer aqui também. Mas aí veio a dúvida que assim, quando a gente pensa em uma comunidade de sucesso, ou qualquer coisa de sucesso, né, ela é grande, ela tá em tudo que é lugar, tá expandindo. Como é que você mantém esse nível de cuidado quando você não tem mais 10 pessoas, mais 10 mil? Como é que você tem o cuidado de escalar da forma correta? Não sei se já pararam para pensar nisso, talvez seja algo que a pessoa tenha muito à frente, não discutiram ainda, mas caso tenham discutido, como é que vocês veem essa escala com sucesso? Bom, eu acredito que o sucesso, ele não se trata exclusivamente sobre números, mas sim o que você pode alcançar com aquelas poucas pessoas que estão ali. E, sinceramente, falar pra vocês, eu tô muito feliz com o que nós estamos alcançando ali, porque nós já tivemos 2 pessoas, uma delas conseguiu ir pro emprego que ela queria, até numa empresa, tipo, internacional, Caramba, que é a que T-System, com as dicas que a gente dá no CTF, sobre LinkedIn, sobre currículo. E até foi engraçado que ele falou assim na entrevista, eu falei que vocês da comunidade que ensinaram tudo que eu sei. Inclusive, quando ele conseguiu essa vaga lá, ele postou no LinkedIn, ele marcou a comunidade, marcou todos nós, inclusive o pessoal que faz o CTF. E até mesmo um outro moço que ele conseguiu, por mais que seja um freelancer, ainda ser um trabalho na área, a partir de ser um professor mesmo, sabe? Mas na área de cyber mesmo. Então, tipo assim, e ele também agradeceu muito a ajuda que a gente deu ali pra ele, para que ele conseguisse, né, esse emprego. Então, assim, essas 2 pessoas, mesmo que faça pouco tempo, mesmo que a gente ainda seja um número pequeno, já é um sucesso pra gente, sabe? Porque foram 2 pessoas que tiveram o destino da vida ali mudado, porque entrou na comunidade, sabe? Mas, assim, a longa escala, o que eu penso, né? Vamos ter, sei lá, 10 mil pessoas na comunidade. No final das contas, quem vai de fato aparecer nos CTFs semanais, que é um sacrifício imenso às vezes, porque dia de semana, vão ser no máximo umas 20, 30. E ainda assim, dá pra controlar bem, sabe? Muitas pessoas às vezes não conseguem ter o tempo, ou muitas vezes a pessoa tá cansada mesmo. Então, assim, eu acredito que ainda quando a gente estiver um pouco maior, a gente vai conseguir ter esse contato próximo. E porque muitas pessoas que entram na comunidade, elas querem ser voluntárias também,
sabe? Então isso é muito interessante, porque a comunidade às vezes ela consegue rodar, mesmo que eu não esteja ali no CTF. Um dos meninos eles falam, não, vai ter CTF sim, você não vai conseguir aparecer, mas vai rolar. Então isso é muito legal, porque já tá acontecendo sozinha, sabe? Então isso é bem interessante, assim. Não, isso é sinal de que tá dando certo, né? Você poder se ausentar e tudo funcionar normal. Legal demais. Bom, então, como contribuir, né? Quem tá ouvindo aqui, achou interessante, quer participar, o que eles fazem? Bom, para contribuir não tem muito segredo. Quando a pessoa vai entrar na nossa comunidade, a gente tem um formuláriozinho, né? Porque a gente não deixa lá o convite aberto para todo mundo, para justamente você ter, né? A pessoa tem que entender o que ela vai fazer parte, o que ela precisa estar lá, né? No formulário vai ter lá o que ela quer, o que ela busca na comunidade. Ela tá, né? Ela quer ser uma pessoa que vai aprender, que no futuro ali pode ser mentorada por alguém, ou se ela, né, quer ajudar as pessoas, se ela quer ser um voluntário em alguma área. Ela vai responder isso no nosso formulário lá, a gente vai entrar em contato por e-mail com essa pessoa e a gente vai mandar o convite para ela do nosso servidor. Aí lá ela vai poder, né, se encaixar e fazer o que ela tá buscando fazer na comunidade. Se ela tá buscando aprender, se ela tá buscando ajudar, se ela quer palestrar, se ela quer só compartilhar as experiências dela para quem tem as dúvidas. E trazer, né, qualquer tema relevante da área dela, boas práticas, dia a dia estudando, dia a dia do mercado de trabalho, tudo. Então, a comunidade, como a gente falou, é viva. Ela tem espaço para todo mundo. Tanto quem quer aprender, tanto quem quer ensinar, quem quer dar uma palestra, quem quer, né, enfim, tudo. A gente tem tudo lá. Então, a pessoa vai pegar o nosso formulário, vai ver o que ela se identifica lá, a área que ela se identifica. Lá, com o formulário a gente consegue medir também, né, as áreas das pessoas, né, quem quer mentorar, quem é mais baixo, quem é já mais experiente em conteúdo. Então a gente tem esse filtrozinho lá, não é um filtro que vai, né, que vai segregar, que vai, não, esse cara aqui ele não vai entrar, não. É só uma coisinha meio formal, só pra pessoa, né, saber que o negócio é sério, que ele tem um foco, ele vai falar pra gente o que ele quer, ele vai receber o nosso convite e vai entrar e... Entrando lá já tem todas as instruções, a pessoa se apresenta, recebe um cargozinho de membro lá, que ela já tem acesso aos canais, e assim vai. Se ela quiser mudar de ideia também, não quero, agora eu não quero só aprender, eu quero ajudar quem tá... Vai fazendo o que você quer, você tem liberdade para isso, a comunidade é viva justamente por isso. Você tem liberdade para entrar de uma forma, mas se moldar lá dentro, né? Então, e é assim que você ajuda, você... Só precisa querer, né? Você tem a vontade. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo, mas você tem que ter muita vontade. Acho que é assim que a gente movimenta, né? A comunidade. Bacana. Esse lado do formulário aí me lembrou, tipo, aquele evento que é gratuito, mas tem que doar 1 quilo de alimento não perecível, né? Tipo, é só pra mostrar ali, tipo, não, eu não vim aqui só por vir aqui. Eu realmente quero... participar do que eu vim fazer. É um pedágio que é super baixo, mas é um pedágio. Gostei da ideia. Interessante. Vou adotar. Taleco, e tu? Tem alguma pergunta aí que eu acabei não fazendo aqui, Taleco? Eu tenho mais uma dúvida, que eu fiquei curioso. Que... Vocês estão geograficamente perto? Vocês se conhecem pessoalmente? Ou toda essa relação foi só virtual até agora, de vocês três? A gente se conhece pessoalmente. A Bárbara eu conheci através de um amigo meu, que ele estava no projeto, que ele que apresentou a gente. Aí a gente teve já encontros pessoais, né? Tomar um café, conversar sobre a comunidade, então a gente se conhece pessoalmente já. Já conheci a Letícia há mais tempo, né, pessoalmente também. Então, a gente tá próximo, assim, até é uma coisa que é importante pra gente, né, a gente poder ter esse contato, pelo menos entre a gente, né, nós três que somos quem gerencia a Hive, então a gente pode, se a gente quiser marcar um café pra se reunir e conversar, a gente vai conseguir, né, a gente não é só virtual, né.
Mas Legal. também a gente não tem problema, né, de que entrar alguém que seja só virtual. Acho que isso não é... Hoje em dia, bom, é 2025, a gente não tem impedimentos mais pra Sim. conversar, né? Acho que hoje em Sim. dia tá muito fácil, né? A gente não tem mais essa desculpa, né? Então a colmeia não se restringe aí fisicamente. onde vocês estão. Não. Legal. A princípio, né, a nossa ideia no começo era abraçar mais o pessoal daqui da região de Curitiba, né, aos arredores, região metropolitana. Mas a gente viu que a gente poderia agregar melhor tendo gente do Brasil inteiro, né, até do mundo inteiro, se a pessoa... Só que a gente é focado, né, em uma interação em língua portuguesa. Então, sendo claro. você falante de português, você vai se encaixar lá. Não precisa morar em Curitiba, não precisa, né, ser do Paraná, sendo do Brasil, sendo do mundo, ter uma conexão com a internet falando nossa língua, tá valendo. Posso participar, pessoa sacaniosa. Boa. Tá, Cristian, acabei te interrompendo antes. O que tu tava falando? Foi mal. Não, bom, coincidentemente ou não, eu sou de Curitiba também. Hoje não tô em Curitiba, mas quando eu me mudei para Curitiba, uma das dificuldades que eu encontrei foi fazer parte de uma comunidade de tecnologia para trocar ideia. Então, tipo, eu já tava mudando de estado, já não conhecia ninguém. E aí, não é uma cidade muito fácil, né, de você fazer amizade, enfim, né? Mas depois acabei, enfim, participando de alguns grupos e tal. E, poxa, muito legal essa iniciativa aí. A Letícia fez uma cara quando o Thales falou que não é uma cidade que é muito fácil fazer amigo. Tem história aí, Letícia? Você tá no mudo. A idosa confusa com a tecnologia ataca novamente. Eu sou catarinense. E aí é por isso que falou, não é muito fácil fazer amizade. Não, realmente. É complicado fazer amizades aqui. Dá pra contar nos dedos de uma mão só. As pessoas são bem reservadas, bem fechadas. E... enfim, é uma experiência que todo mundo que decide morar em Curitiba passa. Interessante. É bem diferente do que eu tô acostumado no Rio de Janeiro, né? Tu entrou no bar, todo mundo tem melhor amigo. Nossa, é muito diferente. Uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, no Rock in Rio, e legal. É absurdo como as pessoas são calorosas. É o extremo oposto, o carioca e o curitibano. Agora eu quero saber se você foi no dia certo. Você foi em que dia do Rock in Rio? O que você foi assistir? Eu fui assistir Metallica. Tá bom demais. Tá aprovado. Serve pra você? Serve. Eu fui no... Bom, eu fui já algumas edições atrás, né? Que eu tô um tempo que eu não tô no Brasil, mas eu fui pro show do System of a Down. Então tá aprovado. Foi bom demais. Quer dizer, fui nos dois deles que tiveram, os dois Rock in Rios que eles tiveram. Bom, ninguém tá aqui pra ouvir de Rock in Rio. Eu quero saber se a colmeia tem uma mensagem aí pra mandar pras abelhas que não estão ainda na colmeia de vocês. O que vocês querem deixar aí de recado pra galera que tá nos ouvindo hoje? Preenche o formulário e vem fazer parte. Boa! E o link pro formulário, vai estar aí na descrição do podcast. Então, não perca. Por favor. A gente tem nosso site nas redes sociais aí, então lá a gente tem tudo, né? Tem formulário certinho. Uhum. As pessoas conseguem se informar lá certinho. Acho que isso não é Hoje em dia, acho que as pessoas também, elas... Era da tecnologia, né? Então acho que é tudo... As pessoas Sim. sabem onde procurar, né? Acho que ainda mais quem tá interessado na área de tecnologia, sabendo, né? Ter um celular na mão, você sabe, né? Acessar um navegador, ir num sitezinho ali e se resolver, né? Mas eu acho que Mas é isso, a Hive, ela acolhe todo mundo, independente do seu grau, nível, né, de instrução sobre a N áreas. A Hive, por enquanto, está focado em cyber, mas se a pessoa é de dados, pode entrar lá e agregar, né? Estamos assim, né? A gente está começando com cyber, mas a ideia é a gente expandir isso, né? Não só para dados ou UX, mas para infra, para desenvolvimento. A gente tem canais para tudo, a gente tem canais específicos se alguém quiser tirar dúvida de Linux, se quiser tirar dúvida de Windows, se quiser falar de qualquer coisa, você tem lugar certo lá.
independente do seu grau de conhecimento ali, acho que vale para todos, e é isso que faz a Hive estar viva, né? É você entrar mesmo não sabendo nada, e ficar lá, aprender tudo que você precisa para entrar no mercado de trabalho, ou pegar ter uma promoção, ou conseguir uma vaga melhor. E é com essa troca que a gente vai expandindo a Hive e a gente vai ajudando todo mundo. Show de bola. Alguma outra mensagem aí? Acho que só a Bárbara aí não acabou não falando nada de mensagens finais. O palco é teu. Bom, a sua participação da Hive, ela tá um formulário de distância. Mas é isso. Apareçam lá, façam CTFs conosco. Sempre tentamos trazer aí workshops. O que a gente faz nos workshops também aproxima muito quem tá iniciando com pessoas bem experientes. Então, no nosso workshop com o Caio, que foi sobre o Blue Team e o Red Team, muitas pessoas perguntaram muitas coisas, inclusive, nossa, foi quase 1 hora dele respondendo dúvidas, e ele ficou lá respondendo e tudo, e dando esse apoio pro pessoal. Eu também tava ali no chat tentando ajudar, sabe, a galera com as dúvidas. Então é isso. A gente sempre vai estar ali pra dar apoio e pra acolher todas as abelhinhas que forem chegando. Bacana demais. Bom, acho que o que resta então é agradecer vocês já por terem aceitado o nosso convite. Vocês são claramente super ocupados e conseguiram tirar um tempinho aí pra conversar com a gente. A gente é muito grato. Letícia, Bárbara, Paulo, fantástico demais o trabalho que estão fazendo com a Hive. A gente acompanha aqui, bom, eu tenho acompanhado na mídia social, não sei se o Taleco está um pouco mais envolvido que isso ou não, mas é muito legal ver o trabalho de vocês, muito legal ouvir tudo o que levou vocês a começarem, levou vocês a tocarem esse projeto, e dá para sentir aí que é lágrima, suor e sangue, e putz, de alguém que tenta fazer o mesmo aqui em comunidade para vocês. Eu, apesar de não estar participando ativamente, eu sou grato pelo trabalho de vocês, porque é realmente um trabalho que é difícil, mas que o impacto é muito grande. Só de ver essas 2 pessoas que arrumaram emprego é super gratificante. Eu cheguei a ficar arrepiado aqui quando eu vi a notícia do cara que conseguiu emprego onde ele queria, não foi só tipo, não, vou conseguir um emprego. Não, consegui um emprego onde queria, e graças a vocês é demais mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, e mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a Muito vocês obrigada pelo convite. Bom, e como disse a Letícia, que eu acho que se ela não tivesse caído, ela falaria mais. Ela disse esses dias que a Hive é composta por lágrimas e pixels. Porque realmente a gente se esforça muito ali. Mas é recompensador. É muito recompensador. Mas é isso, pessoal. Nós agradecemos aí muito, muito o convite de vocês. Eu acho que foi muito legal. Assim, o pessoal até consegue descobrir um pouco da história, que éramos 10 e hoje somos 3. Mas é isso. E eu não querendo falar de uma forma pejorativa, nem que eles estavam atrapalhando, mas tem horas que menos é mais, né? E se foi o que foi necessário para vocês chegarem onde vocês estão hoje, pro sucesso que vocês têm hoje, que bom. E a partir daí vocês vão crescer cada vez mais. Tomara. Esse é o foco. Com certeza. Abraçar mais pessoas. Não é nem por números, né? A gente não... Nosso foco não é financeiro, não é nada. Até porque por isso é uma comunidade sem fins lucrativos, nada. Então, tudo que a gente conseguir, né, com algum apoio, assim, vai ser tudo revertido sempre pra comunidade, justamente pra gente fazer esse negócio crescer e abraçar cada vez mais pessoas, né? Ela vai estar sempre crescendo, é viva e não tem... O céu é limite, a gente vai conforme as pessoas vão precisando, e a gente vai dando essa força. Muito legal. Bom, então é isso. Mais uma vez... desculpa, fala aí, Teleco. A gente tá com um pouco de delay hoje. Eu ia comentar, tá um pouquinho de delay. Os links vão estar na descrição da comunidade, as redes sociais de vocês, e valeu mesmo, valeu de coração, foi muito da hora. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Então, lembrando o pessoal que tá ouvindo, vai lá participar da comunidade da Hive. Vai lá ser mais uma abelhinha operária. Já que você já tá aqui mesmo, quando você for passar aí pro próximo podcast, antes de passar, dá aquele like, dá aquele joinha, deixa seu comentário. Se tiver no Spotify, participa das enquetes criativas que o Taleco sempre coloca ali. E também só lembrando que a culpa é de SEC, mas a responsabilidade é de todos. Valeu, pessoal. Falou, abraço. Valeu, abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.